Bom dia a todos, eu sou o pastor Guilherme, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e estamos aqui na cidade do Eliseu, no estado do Pará. Uma hora e outra a gente acaba fazendo alguns vídeos, trazendo algumas meditações na Palavra de Deus. E nessa manhã a gente quer compartilhar uma porção da sua palavra, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 24 ao 26, que diz o seguinte: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Queridos, até trazendo, podemos dizer, até um resumo da nossa última mensagem aqui na nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui do Eliseu, é uma coisa que a gente tem constatado nos últimos dias, Eu acho que é um fenômeno que tem ocorrido em quase todas as denominações, Uma grande quantidade de pessoas que elas não acabam se envolvendo diretamente com as atividades da igreja. Você vai ter um grupo que está ali atuando à frente das atividades que são desenvolvidas, e você tem um grupo que está lá passivamente. Esse problema não é de hoje. Esse problema é algo bem antigo, porém a gente tem isso constatado com maior frequência, irmãos, e sendo algo, inclusive, testemunhado por várias lideranças, independente da denominação. Por que isso ocorre? Primeiramente, irmãos, a gente encontra essa dificuldade desde os dias de Jesus, onde a gente vê Jesus iniciando seu ministério, a gente vê Jesus pregando, anunciando que o reino de Deus está próximo, e que deveriam se arrepender e crer no Evangelho. Está lá em Marcos, inclusive no primeiro capítulo. A mensagem é essa que, inclusive, João Batista traz antes de Jesus iniciar seu ministério. E você tem uma grande aglomeração de pessoas procurando ver Jesus ensiná-lo. Nós vamos encontrar outras referências de que multidões procuravam Jesus, inclusive como resultado dos milagres que ele havia realizado. Então Jesus, no seu ministério, principalmente, podemos dizer, no primeiro ano, mais especificamente, você vê Jesus ensinando, alcançando multidões de pessoas. Você vê tanto por causa do seu ensino, como também pelos milagres que ele realizava. Porém, irmãos, a gente vai ver essa multidão, assim, os evangelhos vão nos informar que é uma multidão que não cita nomes, não mostra características, como é diferente, como é em Atos. Em Atos fala dos conversos, inclusive colocando em números de milhares, mas esse número de pessoas, ela não é chamada de multidão, ela é descrita como discípulos de Jesus, ou como aqueles que seguem o caminho, como aqueles que creem, e é descrito o modo de vida deles. Então, as multidões que abraçam o Evangelho em Atos, há uma descrição de como eles se portam, eles têm uma identidade, inclusive quanto à sua conduta, e já a multidão que seguia Jesus, não, você não tem. Você tem um monte de gente que está ali acompanhando, até reconhece a autoridade de Jesus, até reconhece, inclusive em dados momentos em que reconhece até a sua messianidade, o Jesus ser o Messias prometido, mas ficou nisso. Quando vai se ver, irmãos, aqueles que vão conviver com Jesus já são poucos. Os discípulos, um grupo um pouco maior, mas o que eu quero dizer é que o fenômeno de
termos aí um grande número de pessoas que não se envolvem com as coisas do Senhor não é algo novo, é algo que a gente vê com as próprias pessoas nos dias de Jesus. Você tem um grande grupo de pessoas que está seguindo Jesus, não é nem seguindo em si como ideia de discípulo, mas como aqueles que estão assistindo ao que Jesus falava e o que Jesus fazia. Pois bem, o que eu quero tratar em relação a esse texto, amados, é que Jesus havia realizado, por exemplo, a multiplicação dos pães. É dado o momento também dito que Jesus tinha realizado muitos milagres. E Jesus então se retira um pouco distante e quando vai ver a multidão fica procurando Jesus até que acaba encontrando. E aí Jesus chega a falar para eles, olha, vocês não estão me procurando aqui por causa nem dos sinais que vocês viram, nem dos milagres, vocês estão procurando agora por causa da comida. E aí vem que vem o ponto para a nossa meditação, não é? Você que está vendo esse vídeo, e vem a questionamento, tá? E você está procurando Jesus, você está sendo membro de uma igreja evangélica por quê? Porque você está acostumado a ser crente, porque você gosta, ou porque o pessoal é legal, a galera lá é gente fina, a pessoa é bacana, ou porque tem uma boa necessidade, porque está com algum problema financeiro, está com algum problema conjugal, está tendo alguma coisa. O que está levando você a ser membro de uma igreja? Não sou membro de uma igreja, então tá bom. Então, por que você frequenta uma igreja? Porque muita gente ia atrás de Jesus, muita gente, não era pouca não, mas não era compromissado com ele. Muita gente procurava Jesus pelos milagres, procurava até pelo alimento, como aconteceu no milagre aqui de multiplicação dos pães. Muito curioso, muita gente curiosa para saber como é que é. E tinha também os que procuravam mesmo para confrontar Jesus, como era o caso da classe religiosa. O que eu quero dizer é o que você tem procurado, o que tem te levado a você fazer parte de uma igreja evangélica. O que tem levado? É alguma questão que não seja unicamente a necessidade que você ter Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Porque as nossas necessidades, Deus vai suprir. Eu vou deixar até bem claro, até quem não conhece o Evangelho, até quem não foi alcançado pela graça de Deus, olha, ele vai saber lidar com as dificuldades financeiras, ele vai encontrar alguém de bom senso, alguém que pode ajudá-lo nas suas dificuldades, inclusive familiar, ou seja, a necessidade dele vai ser suprida mais cedo ou mais tarde por alguém. Pode até pela desobediência e tal, não continuar aí agindo de forma insensata, ter dificuldade, mas no geral, a dificuldade só não bate na porta daqueles que conhecem o Evangelho, bate também naqueles que não conhecem. E eles vão saber lidar, eles vão ter que lidar com essas coisas também. E até, de certa forma, até com êxito. E aí eu me pergunto, o que te leva a você sair num determinado dia da semana ou no final de semana para ir para uma igreja? Se não seja o fato da necessidade que você tenha de Deus. Pois nós fomos criados para a glória dele, nós somos criados para glorificar o seu santo nome. E essa é a minha questão. Porque quando decidimos servir ao Senhor, o Senhor Jesus deixou bem claro que a exigência que ele coloca para servirmos a ele é que cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e que siga-me. Aí você pode perguntar, mas pastor, o negócio é pesado, né? Negar-se a si mesmo e tomar a cruz, sim, porque ele fez isso por nós. Ele fez. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, o mínimo é a gente entregar a nossa vida a ele. E a minha fala mesmo é diretamente para aqueles que se denominam evangélicos e você procura o Senhor por quê? Porque Jesus chamou a gente, não foi para simplesmente assistindo o que ele fala ou o que ele faz. Não, ele chamou pessoas para ser seus discípulos, para caminhar com ele. E você pode dizer que você está caminhando com Jesus na sua vida? Você pode estar dizendo que Deus se faz presente na sua casa?
Então essa é a minha palavra, né? Para que a gente não seja descompromissados como as multidões que seguiu Jesus, mas que a gente venha de fato entender a necessidade de que Jesus é o único caminho da salvação.